Falaremos hoje dos massacres levados a cabo pelo sionismo protofascista de Netanyahu contra a população árabe. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes, como habitualmente, que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Estamos a assistir a verdadeiros crimes contra a humanidade perpetrados pelo regime sionista de Netanyahu. Netanyahu, que está acusado e a ser julgado por corrupção, que não consegue formar governo, encontrou uma forma de tentar salvar-se mantendo-se no poder. E essa forma foi levar a cabo uma verdadeira cruzada contra os árabes, particularmente o Hamas da faixa de Gaza. Claro que Netanyahu diz que apenas se defende, que não é verdade que tenha sido ele o primeiro a atacar. É mentira. Netanyahu mente como habitualmente. Na verdade, aquilo que sucedeu foi que Netanyahu começou por ocupar com violência, através das forças policiais e com violência, a chamada Porta de Damasco, na parte árabe de Jerusalém. E o objetivo era afastar todos os ocupantes da parte árabe de Jerusalém para fazer com que os árabes que eram donos daquelas casas há séculos fossem substituídos por populações judias. Ora, obviamente que, como qualquer pessoa a quem lhe é roubada a sua casa, que é retirado com violência da sua casa, qualquer pessoa resiste com violência também. E foi isso que fizeram os militantes do Hamas da faixa de Gaza. Infelizmente, a autoridade palestiniana, dirigida por incompetentes e corruptos, nada fez contra Israel. Foi o Hamas que, com o auxílio do Irão, está a lutar contra Israel e a tentar impedir, como de certo modo já conseguiu transitoriamente, que aquelas pessoas da parte árabe de Jerusalém fossem afastadas, fossem expoliadas das suas casas com violência. Das suas casas e dos seus comércios, dos seus meios de sobrevivência, porque quem conhece Jerusalém Oriental sabe que essa parte, aliás, como de certo modo a parte judia, vive do comércio. É completamente falso que a terra onde está agora o Estado de Israel seja a chamada Terra Prometida e seja ocupada por judeus. Completamente falso. E Israel pretende continuar a propalar essa mentira. Na verdade, quando em 637 o segundo califa muçulmano, Omar, conquistou Jerusalém, aquilo que sucedeu foi o seguinte. Os judeus e cristãos que não se quiseram converter à religião muçulmana saíram da chamada Palestina e ficaram apenas aqueles que se converteram à religião muçulmana. Portanto, os habitantes da Palestina, antes da criação do Estado de Israel em 1948, os habitantes que se encontravam e foram expulsos das suas terras, foram expoliados das suas terras. E, por exemplo, a cidade de Tel Aviv era um conjunto de aldeias que agora está transformada numa cidade, aldeias palestinianas, e os palestinianos tiveram que fugir, cerca de 900 mil palestinianos tiveram que sair da Palestina e ser refugiados nos campos, nomeadamente do Líbano, em Shatila e Sabra, onde mais tarde haveriam de ser massacrados e mortos em centenas de milhares. Portanto, depois da conquista
feita por Omar da Palestina, aquilo que ficou na Palestina foram judeus que se converteram à religião muçulmana. E aqueles que os sionistas israelitas expulsaram eram antigos judeus e não árabes, não habitantes da Arábia que vieram para ali, não colonizadores árabes que vieram para ali, mas antigos judeus que se tinham convertido à religião muçulmana e ocupavam aquelas terras professando a religião muçulmana. Esta é a verdade histórica. E por mais que Israel diga o contrário, quem se interessar minimamente pela verdade não pode deixar de condenar Israel porque retirou as terras, os bens e a vida a descendentes de antigos judeus que se tinham convertido à religião muçulmana. E como é que nasce o Estado de Israel? O Estado de Israel nasce depois de, em 1917, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Lord Balfour, ter feito a chamada Declaração de Balfour, em que se comprometia a criar um Estado judeu na Palestina. Isto é, se comprometia a afastar os palestinianos antigos judeus dos lugares onde viviam e instalar lá colonos judeus que professassem a religião judaica. Essa declaração de Balfour não foi uma manifestação de amor à causa judaica por parte de Lord Balfour e da Inglaterra. Foi, sim, o pagamento do financiamento da Primeira Guerra Mundial que o banqueiro Rothschild fez à Inglaterra. Para se compreender um pouco o ódio de Hitler aos judeus, tem que se perceber isso. Hitler foi soldado alemão na Primeira Guerra Mundial. Teve ferimentos na Primeira Guerra Mundial. E ele sabia bem que a Inglaterra conseguiu vencer a Alemanha em grande parte pelos financiamentos do banqueiro Rothschild. Daí grande parte do ódio, para além de um preconceito que é muito antigo, mas deriva o ódio imediato dos nazis e da Alemanha aos judeus, deriva precisamente dessa certeza do financiamento do banqueiro Rothschild, banqueiro judeu, à Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, que permitiu à Inglaterra vencer a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Agora, aquilo que está a suceder é que Netanyahu está a avançar e o sionismo judaico protofascista está a avançar afastando os muçulmanos dos lugares que lhes pertencem, das suas casas, das suas terras. Está a fazer um autêntico apartheid. Está a fazer o mesmo que os nazis fizeram durante a Primeira Guerra Mundial, expulsando populações dos lugares onde viviam e apossando-se dos bens dessas populações. Fez isso na Polónia, fez isso na Ucrânia, fez isso na Rússia, fez isso na República Checa, na Hungria, fez isso em muitos lugares. E é também isso que Netanyahu está agora a fazer em Israel. Para além de ser falso que foi o Hamas quem iniciou este conflito, foi Netanyahu quem iniciou este conflito procurando expulsar os judeus das suas casas, dos seus comércios, dos lugares onde há séculos viviam. Os judeus, melhor dizendo, os muçulmanos que tinham sido, como disse, antigos judeus antes da conquista de Jerusalém por Omar e que passaram a ser a população muçulmana da Palestina, pois Netanyahu iniciou este conflito, foi ele que iniciou a violência e aquilo que o Hamas fez foi responder à violência com a violência. Claro que o poder bélico de Israel é incomparavelmente, infinitamente superior ao do Hamas. Praticamente aquilo que
nós poderíamos fazer é comparar o poder bélico de Israel com o do Hamas, é imaginando-nos que alguém viesse com uma espada defrontar outrem com uma metralhadora. Israel pode bombardear com aviões ultra sofisticados, com mísseis ultra sofisticados, a faixa de Gaza, destruir o Hamas, destruir a faixa de Gaza, onde numa população inferior à área de Lisboa se concentram cerca de 3 milhões de habitantes, uma das zonas mais densamente povoadas do mundo e uma das zonas que vive com maior sofrimento no mundo, e Israel, o protofascista Netanyahu, está a dizimar aquela população, matando não só os militantes e soldados do Hamas, mas também mulheres, crianças, velhos, como aliás está escrito no Antigo Testamento, que se alguém te resistir, tu mata não só aqueles que se opuserem, os soldados que se opuserem, mas mata também os velhos, as mulheres, as crianças, e lá até diz os bois e as cabras e os jumentos. É este pensamento genocida que preside à atuação de Netanyahu. Infelizmente, as Nações Unidas, dirigidas pelo português António Guterres, são um pântano. Já em Portugal, António Guterres disse em determinada altura que tinha caído num pântano e, efetivamente, ele demitiu-se de um governo que ele próprio foi incapaz de dirigir porque não tinha força, não tinha vontade, não conseguiu impor-se. Nas Nações Unidas, ele continua a ser completamente incapaz de se impor e de fazer com que sejam tomadas medidas sérias contra Israel e de defesa das resoluções das Nações Unidas que permitem ao Estado palestiniano ser criado e que permitem a existência de 2 Estados distintos, com 2 capitais em Jerusalém, uma em Jerusalém Oriental e outra em Jerusalém Ocidental, ocupadas, sendo as capitais de um e de outro povo, o povo judeu e o povo, ou melhor dizendo, o povo que professa a religião judaica, essencialmente, e do outro lado, essencialmente também, o povo que professa a religião muçulmana, e permitindo em grande parte que aqueles que têm sido expoliados dos seus bens, que continuam a ser expoliados, nomeadamente pelo avanço dos colonatos, dos seus bens, que veem os seus bens apossados pelos colonos israelitas, que esses retomem as suas propriedades conforme essas resoluções das Nações Unidas. Mas as Nações Unidas continuam completamente impotentes para impor as suas resoluções ao Estado de Israel. Esperamos que os Estados Unidos, que continuam a vender armas a Israel, que aliás é um dos maiores fabricantes de armas do mundo, que tem provavelmente aquela que é a maior fábrica de armas do mundo, que tem armas altamente sofisticadas, incomparavelmente mais sofisticadas de qualquer arma dos seus adversários muçulmanos. Esperamos que o mundo, e inclusivamente os Estados Unidos de Biden, forcem Israel a cumprir as resoluções das Nações Unidas. Isto é, as resoluções de quem representa o conjunto da humanidade. Não sendo assim, Israel continuará a ser um fora da lei internacional e os Estados Unidos continuarão a ser o principal suporte e o principal responsável pela continuação dessas agressões permanentes de Israel aos muçulmanos. Esperando que esta situação trágica termine em breve, esperando que Israel seja forçado a cumprir a lei internacional, as resoluções das Nações Unidas, esperando que isso aconteça em breve e que deixe de haver massacres e que aquela população possa viver finalmente em paz. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.